Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Chance, como você está? Espero que bem. Entramos aí nessa semana com a aula 5 do nosso módulo de Ética e Cidadania. Vamos falar hoje sobre preconceito. E esse módulo tem sido muito legal. Eu não sei se ele está te fazendo pensar mais um pouquinho em algumas coisas, rever algumas coisas da sua própria vida ou observar, né, com outro olhar, com o olhar do conhecimento, né? Porque antes a gente percebe as coisas, mas a gente, como não tem um conhecimento, alguma carga em relação àquilo, àquele assunto, a gente não faz análises, né? E eu acho que o que é muito bacana da gente estar com conhecimento ainda mais fresquinho na cabeça é que a gente consegue ouvir, aprender e observar o nosso entorno, como as coisas funcionam. Esse módulo ele dá muito para fazer isso. Os assuntos que a gente está conversando aqui são assuntos que a gente vai ver na nossa vida inteira, que a gente vai lidar a nossa vida inteira, né? E cabe a nós fazermos essa análise, né? Essa observação da nossa própria vida, da forma como a gente se comporta, se porta, independente do ambiente que a gente está, se isso contribui para o bem comum, para o bem da sociedade, né? Que eu acho que o objetivo final é esse. A gente já viu algumas coisas aqui, vou fazer um resuminho bem rápido, nem vou voltar nos slides, que a gente, só para vocês se contextualizarem sobre o assunto de hoje. Como eu disse na aula passada, a gente está construindo um caminho juntos aqui. Nunca que eu quero falar de um assunto sem eu ter dado uma base antes, para que vocês possam compreender melhor o assunto que vem a seguir, né? Absorver uma informação e ter bagagem para absorver e para compreender o próximo assunto a ser tratado, o próximo assunto a ser discutido aqui em aula. Tá? E é isso que eu venho fazendo nestas últimas aulas. Nesse módulo de Ética e Cidadania, a gente começou lá na aula 1, entendendo o que é ética e o que é cidadania, né? A ética como conjunto de valores, de princípios e valores morais, né? De uma sociedade, de um grupo, né? E aí a gente compreendeu isso, mas ficamos ali mais no que era, né? No conceito, e depois falamos do papel do cidadão, né? Falamos da cidadania, que nada mais é do que a gente viver na nossa sociedade, garantindo os nossos direitos, cumprindo os nossos deveres, mas com um olhar no bem comum, na justiça, no bem de todos. Foi isso que eu conversei com vocês quando a gente falou de cidadania. E se a gente observar, uma coisa complementa a outra, né? Porque a gente, para viver em sociedade, a gente vai precisar da ética. Para sermos cidadãos, nós vamos precisar muito dessa ética, desse conjunto de princípios, de valores humanos, né? E aí a gente foi para a aula 2, que a gente entendeu que eram esses princípios e valores humanos. Entendemos que princípios é uma coisa mais universal, né? Como, por exemplo, respeito. A gente até inclui respeito como um valor, né? Que pode ser algo muito importante para uma pessoa, mas a gente olhando assim, ele é um princípio, porque todos merecem respeito, né? A gente já tem conversado bastante sobre isso. E o princípio ele vai ser princípio, vai ser algo universal, em qualquer lugar, em qualquer parte que você for, ele vai existir. Enquanto que os valores são qualidades, são coisas boas, né, coisas que vão em relação ao ser humano, né, cada um vai valorizar alguma coisa, um grupo de coisas, cada um vai ter os seus valores, aquilo que dá mais importância, aquilo para o qual dá mais valor. E aí a gente entendeu quais eram esses valores, fizemos alguns exercícios para que vocês compreendessem quais são os valores de vocês e também quais são os valores que a gente precisa melhorar, né? Porque se a gente precisa ter, se a gente entende que é algo bom, que é uma qualidade e que a gente pode não ter e pode estar prejudicando uma outra pessoa por causa disso, né? E pode estar... qual é a palavra, gente? Pode estar impedindo algo nas nossas relações, né, de prosperarem, de irem para frente, de se concretizarem por alguma falta de valor que a gente tenha, né? Então, a gente fez esse exercício também, quais valores a gente tem muito, quais coisas a gente dá muito valor e quais coisas a gente sabe que é importante, mas a gente não dá tanto valor assim e que a gente pode dar valor para melhorarmos nossa vida,
né? Para melhorarmos nossas relações. E aí depois a gente foi para a aula 3 de ética profissional. Porque se todo mundo tem os princípios e valores, uma empresa ela pode ter os seus valores também, né? Ela pode ter seus princípios, ela pode ter seus valores. Aí a gente viu toda aquela abordagem de missão, visão, que é qual é o propósito da empresa e aonde ela quer chegar e o que é que ela valoriza nas relações dela, tanto entre os funcionários quanto junto aos clientes e fornecedores, tá? No que se baseia, em quais valores aquela empresa se baseia. E como ela é uma empresa e definiu aqueles valores, nada mais justo do que aquela peça para os seus funcionários e fornecedores e clientes também que observem esses valores, tá? E a gente falou muito do quê? Do código de conduta, que nada mais é dos valores de uma empresa traduzidas em ações, que pode e que não pode, que deve acontecer e que não pode acontecer de forma alguma. O que é importante a gente observar nisso, na questão dessa ética empresarial e tudo mais, de profissional também. Para sermos bons profissionais, temos que saber analisar e cumprir aquilo que a empresa pede. Então, se a empresa joga com aquelas regras, com aqueles valores, a gente precisa observar e cumprir aquele código de conduta, que é a tradução dos valores da empresa, e a gente tem que agir, né, e moldar as nossas relações conforme aqueles valores. É justo, gente. Né? Se a gente está falando do que é importante para uma empresa e é algo que foi analisado e o objetivo de uma empresa é lucrar, é se manter de pé, né, é fazer o negócio girar, e vai te contratar e vai pagar o seu salário, nada mais justo do que o funcionário observar isso como profissional e cumprir tudo aquilo que a empresa determina. Nessa aula também, a gente chegou no final com uma grande questão, né? E se a empresa fizer alguma coisa que vá contra os meus valores? Porque a gente sabe que a empresa às vezes está toda bonitinha ali no papel, quer tudo certinho, para a sociedade ela se mostra toda ok, mas ela pode não funcionar de acordo tanto com os seus próprios valores, quanto com os valores do funcionário. E aí, eu fiz um questionamento no final para vocês que foi: e se a empresa estiver fazendo alguma coisa, ou me peça alguma coisa que vá contra algum valor que eu tenha? E aí cabe a reflexão se vale a pena continuar ou não naquela empresa. Muitas vezes não vale, ainda mais se a empresa estiver fazendo algo ilícito, alguma coisa que vá contra o seu valor em relação a isso, alguma coisa errada, né? Existem empresas que fazem coisas erradas, né? Sonega impostos, faz alguma coisa errada para um cliente na hora de um produto, vende uma coisa, entrega outra, e o funcionário pode não estar de acordo com aquilo, né? E como que ele vai se portar, né? A melhor coisa é segue sua vida, sai de lá, entende? Também não entra em briga que não é sua, em guerra que não é sua, em coisas que podem te prejudicar, tá? Lembre-se que sempre tem dois lados, um sempre é o mais forte. Se você não é o lado mais forte, com certeza o lado prejudicado vai ser você. E aí a gente foi para a aula 4, que a gente falou de diversidade, a gente falou um pouquinho do respeito às diferenças, né? A gente viu que nós, como pessoas, somos seres diferentes. Levamos muito essa aula para o lado pessoal, porque se a gente pode observar isso no nosso dia a dia, na nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso namorado, com o nosso marido, namorada, esposa, com os nossos amigos, se a gente consegue observar que as pessoas à nossa volta, as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, são diferentes da gente em gostos, em uma série de coisas, em pensamentos, posições políticas. Se a gente consegue observar que elas são diferentes e a gente gosta delas e já faz aquele esforço às vezes para conviver, o que dizer da pessoa que a gente às vezes pode não ter não gostar ou não ter tanta afinidade assim, acho que é melhor falar assim, né? Não ter tanta afinidade assim do que gostar e tudo mais. Pessoas que a gente não tem tanta afinidade assim, a gente acha que essas pessoas não são merecedoras de respeito, porque eu já não gosto, eu já não convivo, eu não sou obrigada, eu não quero. E sim, elas são
elas têm direito a receber o seu respeito também. Todo mundo tem. As pessoas precisam se respeitar, né? Independente do que elas fazem, do que elas pensam, da forma que elas agem, dos gostos que elas têm. Nós somos pessoas diferentes, vimos isso até no videozinho final que eu passei muito fofinho da Turma da Mônica, o quanto nós somos pessoas diferentes e que temos que aprender a respeitar ao outro, tá? Que é sempre o que vai consistir o respeito aí. Você pode não concordar com alguma coisa, mas você não vai fazer nada contra essa pessoa em relação a isso e você vai aprender a respeitar e tentar entender às vezes a posição daquela pessoa. Eu até dei um caminho na aula passada, e eu vou voltar rapidinho o slide aqui, ó, que a gente falou sobre como lidar com as diferenças, tá? Então, se eu tenho que conviver, aí a gente falou muito do lado pessoal, mas eu lembro que eu observei isso para o ambiente profissional também. Se somos pessoas diferentes, seres diferentes, como que a gente vai lidar com as diferenças, né? Eu passei lá, aceitar as diferenças é a melhor coisa. Se a gente aceita a diferença, se a gente aceita que o outro é diferente da gente, e aí eu posso dizer isso, acho que eu dei até um exemplo, porque a gente pode falar isso de uma forma reduzida a um tipo de diferença, por exemplo, que você pode encontrar. Muitas diferenças podem não dizer nada pra você. Tá, ele gosta de maçã, eu gosto de uva, tanto faz, ok. Mas às vezes pode chegar numa diferença em que você não tenha mais vontade de conviver com alguma pessoa por conta de alguma diferença. E aí o caminho é aceitar essa diferença, que ela vai acontecer, e aceitar é o melhor caminho, porque isso muda as regras do jogo, né? A partir do momento que a gente aceita, a gente já pensa em formas de como lidar com aquilo, e isso é inteligência emocional. Se eu não me engano, vocês estão aprendendo num outro módulo com uma outra pessoa, com outro professor, né? Sobre isso. Aprender a ouvir, né? A gente pode se surpreender com o ouvir, tá? Eu já mudei de pensamento só por ouvir, né? Achei que uma pessoa era diferente de mim, porque eu pensava uma coisa, ela pensava outra, e aí a gente foi conversar, sentar e conversar sobre aquilo, e eu vi que eu estava errada. E eu vi que, na verdade, o que aquela pessoa estava falando era certo. A forma como ela agia, como ela pensava, estava mais correta do que a minha. Então, ouvir é um exercício. A gente vem falando sobre isso nos últimos módulos, né? E conversar, né? Resolver os problemas no diálogo. A gente vai falar de violência no módulo mais à frente. Às vezes as pessoas não sabem resolver no diálogo e partem para a violência, o que é uma coisa muito triste. Então a gente precisa aprender a conversar, a gente precisa aprender a ouvir, a gente precisa aprender que o que a gente quer nem sempre precisa ser feito, tá? As coisas precisam acontecer também da forma que a gente não quer, né? É uma forma de respeito ao outro, e a gente ser menos egoísta também. E aí a gente falou também de tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, né? E aí a chave tá nisso daí. Se eu quero ser ouvida, eu não vou ouvir, né? Se eu quero que as pessoas conversem comigo para resolver algum problema, alguma coisa que eu errei e tudo mais, eu não vou conversar com as pessoas, não vou ter essa atitude de conversar com as pessoas, né? Então, se eu quero o que eu quero para minha vida, eu tenho que querer nas minhas relações para com o outro também. E aí, 13 minutos de aula depois, a gente chega nessa aula sobre preconceito. Mas, Tati, nossa, precisa dessa revisão toda sempre? Claro que precisa, porque vai estar tudo fresquinho aí na cabeça de vocês quando a gente for conversar agora sobre o assunto do dia. E nós vamos conversar sobre preconceito. O que é preconceito, gente? O que vocês pensam em relação a isso? Eu sei que a gente não está numa sala de aula comum. Se a gente tivesse, provavelmente eu perguntaria para vocês, e vocês teriam que levantar lá a mão e me responder o que vocês pensam sobre o preconceito, o que vocês acham que é o preconceito, e a partir daí nós continuaríamos a discussão. Como a gente não tem como fazer isso, porque é uma aula EAD, eu peço que vocês pensem. A gente não vai ter perda por conta disso. Eu peço que vocês pensem e depois eu vou falar sobre algumas objeções que vocês possam ter aí na mente de vocês, ou sobre alguns pensamentos que vocês podem ter aí, que eu já mapeei aqui dentro da minha experiência de dar aula, e eu já sei mais ou menos como funciona. Então vamos seguir. Enquanto eu tô falando aqui, porque eu falo pra caramba, né? Vocês já devem ter pensado. Então vamos seguir aqui para entender que a palavra preconceito, deixa eu abaixar aqui para vocês conseguirem ler, une o prefixo pré, que significa anterior,
ao sufixo conceito. Vamos lá relembrar as aulas de português, que a gente consegue entender isso, né? Prefixo e sufixo, né? Prefixo significa anterior, né? Do pré, né? Desculpa, o prefixo, que é o que vem antes, que significa o pré, que significa anterior, e o sufixo, que é conceito, que remete o significado ao juízo, né? Então é um juízo antes. Eu fiz um juízo de valor antes, né? Preconceito é um substantivo abstrato que designa o ato de julgar, ou seja, de emitir-se um juízo ou uma sentença sobre algo antes de conhecer-se o que se é julgado, tá? Ou seja, o preconceito é antes de você conhecer algo ou alguma situação, você já forma, né, um juízo em relação àquilo. Você já dá uma sentença em relação àquilo. Isso na sua mente, tá, gente? É bom, não é bom, é certo, é errado, é uma pessoa boa, não é uma pessoa boa, e uma série de coisas que a gente vai ver aqui. Mas é importante que vocês compreendam aí o que significa essa palavra preconceito, tá? Porque a gente vai falar sobre outras coisas e vocês vão, mas isso não é preconceito, tá? Não sobre o que é ou não preconceito, mas sobre o significado da palavra mesmo, ok? Conseguimos compreender? Seguimos então para a gente fazer essa construção gostosa que a gente sempre faz aqui. Preconceito e discriminação, gente. Aí, entendendo o que é a palavra, a gente já vai ver o quanto que elas são diferentes, que não são a mesma coisa, tá? Apesar de socialmente ligado, os termos preconceito e discriminação têm significado diferente. Enquanto o preconceito é o pré-julgamento, né, é o conceito antes de se conhecer algo ou alguma coisa, a discriminação é o ato de diferenciar, de dar tratamento diferente. A discriminação é a ausência de igualdade ou a manifestação das preferências, causando cisões sociais entre os indivíduos. Nesse sentido, a discriminação pode ser uma manifestação do preconceito, tá? Então, eu acho até que tem isso escrito aqui, deixa eu ver aqui. Não tem, é porque é da próxima aula. Porque a próxima aula a gente vai falar sobre discriminação. Nessa aula nós vamos ficar com preconceito só. Na próxima aula a gente vai falar de discriminação. Então, o que tá querendo dizer essa frase aí? Preconceito é você fazer o pré-julgamento, é você pensar naquilo, tá? É você ter um conceito sobre aquilo antes de conhecer, antes de ver exatamente o que é. A discriminação é alguma coisa que você pensa em relação àquilo, não necessariamente que é. A discriminação é quando você já parte para uma ação, é a manifestação do preconceito. Vamos lá, eu quero dar um exemplo aqui fresquinho que eu ouvi ontem, eu conversando com a minha família sobre essa aula que eu ia dar aqui hoje, por conta de algum outro assunto que surgiu. O meu irmão estava me contando, ele me deu um exemplo que cabe perfeitamente aqui. De um voo que ele estava, a gente vai falar sobre os tipos de preconceito, tá? E aí ele foi pegar um avião, na época que ele morava em Minas Gerais, para vir aqui pro Rio, tá? Então ele pegou um voo de Belo Horizonte pro Galeão, e aí quando o voo tava lá na pista ainda, antes de sair, sabe? Não sei se quem já andou de avião, o voo, ele dá uma taxiada na pista, né, antes dele ter autorização para subir. Então já estava lá todo mundo sentadinho, bonitinho, o avião já estava lá taxiando a pista para antes de receber autorização para decolar, e a comandante falou no alto-falante com os passageiros. Senhores passageiros, aqui é a comandante XXX, eu e a copilota XXX estamos aqui, esperamos que você tenha um voo, aquilo que fala antes do voo, tempo de voo, tempo daqui para o Rio vai ser mais ou menos 45 minutos e tudo mais. O que aconteceu? Um senhor que estava no avião ouviu que era uma mulher a piloto e que a copiloto também era uma mulher e fez um escândalo dentro do avião e não queria mais voar. Não queria mais pegar aquele voo, não queria ir naquele voo. E aí foi-se aquela confusão até ter a autorização para eles saírem do avião. Foi ele mais umas duas pessoas, acho que estavam com ele, que não ficaram no voo, porque era uma mulher pilotando. Olha só, gente. Enfim, a gente vai falar ainda dos tipos de preconceito, tá? Mas o que seria o preconceito aí? O preconceito seria ele ouvir lá que
que é uma mulher piloto e fala, meu Deus, é uma mulher piloto. E falar, e já fez um conceito que porque é uma mulher não vai pilotar bem, tá? A gente vai falar disso ali na frente, mas o preconceito, ele não suporta nenhum tipo de discussão mais embasada. Porque se a gente for pensar, o que vai formar um bom piloto? Né? Ele ter estudado, ele ter treinado para aquilo, as horas de voo dele, isso que vai formar um bom piloto ou pilota, né? E aí, não é se a pessoa é homem ou se a pessoa é mulher. Da onde que sai isso? Tá? Porque se é mulher, de que construção social essa pessoa, esse cara veio, esse homem veio, pra na cabeça dele ele achar que se era uma mulher, iria pilotar mal e aí o avião, sei lá, teria risco de cair. Enfim, não sei o que se passou na cabeça daquele ser humano. Mas se ele só ouvisse a mulher falando, falasse, a mulher, ai meu Deus, na cabeça dele, se ele formasse será que vai pilotar bem, não sei o que, isso seria uma forma de preconceito, se ele manifestasse isso também para alguém que estava do lado e tudo mais, é uma forma de preconceito. A discriminação está na manifestação do preconceito, ou seja, nele pedir para o avião parar, nele sair do voo, tá? Isso é uma discriminação. Vocês fiquem imaginando como que a piloto se sentiu, né? O cara atrapalhou o trabalho dela, tá? Que de nenhum momento ali tinha sido dado provas ou alguma coisa de que estava sendo mal feito, tá? O cara atrapalhou o trabalho dela e a vida de um monte de gente. Quando a gente fala que o preconceito ele atrapalha a vida em sociedade, né? Ele atrapalha uma série de coisas, olha só. Porque ele atrapalhou a vida, além de ter feito um ato de discriminação contra uma pessoa por uma coisa sem base nenhuma, porque o fato dela ser mulher não tem nada a ver se ela vai ser uma boa piloto ou uma má piloto. Ih, gente, até me perdi aqui. Além dele ter feito isso, né, ele atrapalhou a vida de um monte de gente. Então, quando a gente fala que o preconceito e a discriminação é ruim para quem sofre e para as pessoas, para todo mundo que está à volta e para a sociedade como um todo, é em relação a isso. Porque também pode ter feito muitas pessoas colocarem o profissionalismo daquela mulher, o trabalho daquela mulher, né, em questionamento, por conta da atitude de uma pessoa, né? Então, nesse exemplo a gente pode observar isso de forma bem clara, tá? Preconceito dele achar que a mulher não iria pilotar bem o avião e a manifestação do preconceito, que foi a discriminação em pedir para sair do avião porque era uma mulher pilotando. Seguimos aqui. Eita, que hoje eu tô ruim no mouse. A origem do preconceito. Gente, vamos entender um pouco a relação disso. A origem do preconceito está nos valores, ideologias, interesses ou crenças de determinado grupo social. O preconceito faz parte de uma visão de mundo pouco elaborada, repleta de ideias e certezas que não sobrevivem a um mínimo de reflexão ou exame crítico. Ok? Quando a gente fala que não sobrevive, é justamente essa análise que eu fiz. Se um bom piloto se forma através de estudo, treinamentos, né? O que o fato da mulher, do piloto ser mulher tem a ver com isso? Nada, né? Então, esse é um tipo de reflexão que a gente pode fazer, né? Cada vez que a gente se encontrar numa situação de preconceito. Isso está nos nossos valores, nas nossas ideologias, nos interesses, nas crenças de um determinado grupo social. O que é a crença desse homem? A gente vive numa sociedade patriarcal. Vocês já ouviram falar sobre isso? O que é sociedade patriarcal? Né? Em que o homem, né, ele está ali no topo. Então a gente pode ver, eu nem vou me aprofundar, vou falar de uma forma bem rasa, tá, sobre esse assunto. Um homem, né, a sociedade a partir do homem, das ações do homem, de tudo que o homem fez. Então a gente pode observar os homens ali na nossa sociedade ainda hoje ocupando os lugares de destaque, os lugares de prestígio dentro das empresas. A maioria, se vocês forem ver qualquer pesquisa, a maioria dos diretores de empresa são homens, tá? A maioria, se você for olhar dos políticos, das pessoas que regem a sociedade, são homens, deputados estaduais,
federais, senadores, governadores, dos presidentes. Se a gente for ver toda a lista de presidentes no Brasil, a gente só teve a Dilma Rousseff, né? Então, isso no mundo inteiro a gente pode observar. Então, e por muitos anos a gente teve a mulher ali naquele lugar, que não é um lugar de inferioridade, tá? É um papel diferente, mas por muito tempo a gente viu a mulher naquele papel, naquele lugar de ficar dentro de casa, cuidando de filhos, e supôs-se que porque ela não estava ocupando outros cargos, ela não estava ali no ambiente profissional, ou quando entrou de forma ocupando lugares que os homens não poderiam ocupar. A gente pode ter uma aula só sobre isso, tá, gente? Um dia, pra gente conversar. Eu tô tentando falar de uma forma superficial, mas que vocês compreendam o que eu quero dizer. Então isso formou em boa parte do grupo, em várias gerações, as passadas principalmente, a ideia de que a mulher não tem capacidade para fazer muitas coisas, tá? Porque ela não ocupava certos lugares até ano X, até ano Y, até ano Z, até década tal. Então formou-se essa crença de que a mulher não faz bem determinados tipos de coisa. E aí tem gente que fala, dirigir, pilotar, tá dentro disso, né? Esse homem com certeza acha que mulher dirige mal. E aí ele acha que mulher piloto não vai saber pilotar o avião, né? Que mulher sabe cozinhar, cuidar de filho, tá? São crenças, tá? De um determinado grupo social, são crenças da sociedade, tá? Algumas sociedades têm mais, outras sociedades têm menos. Tô pegando esse exemplo da mulher para fazer, tá? Pra gente conseguir contextualizar aqui. Mas vocês podem pegar qualquer outro. A gente vai conversar sobre os tipos de preconceitos e aí a gente vai conversar sobre cada um. Vou falar sobre os detalhes de cada um, né? Vou dar exemplos de cada um. Então, a gente luta muito contra isso, né? Eu não sei se esse homem depois refletiu e se ele viu que o que ele fez foi errado, ou se ele sustenta aquilo, né? E isso faz parte dessa capacidade do ser humano de refletir ou não naquilo que ele faz de errado, tá? Isso acontece muito. Existe sim um grupo que acha que não tem que pensar em nada, que não tem que mudar, conservador, mas conservador que eu digo no radical não é de você pensar uma coisa e querer uma coisa para sua vida, é de você pensar que o que você acha é certo, a forma como você vive é certa e tem que ser dessa forma para todo mundo, quando na verdade não é, né? Então, o que a gente precisa fazer quando a gente encontrar uma situação de preconceito é a gente refletir, é a gente parar para ver se aquilo faz sentido de alguma forma, tá? Não faz sentido para você, mas faz sentido na sociedade como um todo, faz sentido como seres humanos, tá? A gente tratar a pessoa de uma forma X, Y ou Z, ok? Mas, se a gente falar de origem de preconceito, a gente pode ver que todos nós somos preconceituosos de alguma forma, tá? A gente vai falar aqui sobre alguns tipos de preconceitos, conversar, e aí talvez você tenha algum na sua cabeça, tá? Quando a gente for falar de discriminação, a gente vai falar da manifestação desses preconceitos, tá? Às vezes você pode não manifestar, mas você pode ter algum tipo de preconceito. E aí, se você se identificar com alguma coisa aí, o que você vai fazer? Vai reforçar isso? Não, você vai parar para refletir. É o exercício que eu peço que vocês façam. Eu não vou passar exercício nenhum. Pronto, tá decidido. Nessa aula o que eu quero que vocês façam é a reflexão, tá? Eu não estou dizendo que vocês têm que agir conforme determinado grupo, eu não estou dizendo que vocês tenham que fazer o que determinadas pessoas fazem. Eu estou querendo que vocês reflitam se faz sentido aquele tipo de preconceito, tá? Em relação aos tipos aqui, é o que a gente vai conversar agora. Vamos lá, gente. Primeiro, preconceito. Vocês já devem ter pensado logo no início da aula, que a gente vai conversar aqui, é o preconceito racial. Preconceito contra pessoas que possuem características físicas associadas a um determinado grupo racial. Essas características físicas incluem cor da pele, formato do nariz, textura do cabelo. Um tipo de preconceito racial bastante comum é aquele que ocorre contra populações negras. Vale lembrar que práticas racistas são consideradas crimes em diversos países, inclusive no Brasil. Tá? Quando a gente for falar de discriminação, a gente vai falar existem pessoas que são preconceituosas, mas que elas não manifestam esse preconceito. Tá? Ou seja, existem pessoas que são racistas,
Todos somos racistas se a gente for pensar bem um pouquinho. A gente vai fazer essa reflexão depois. Mas, por agora, vamos ficar. Existem pessoas que são racistas e não manifestam esse racismo. Ou seja, nunca vão fazer algo contra alguma pessoa negra. Vamos focar aqui nos negros que são os alvos dos maiores preconceitos raciais, né? E por que eles são alvos? Se a gente olhar para a população negra, vamos olhar só a nível de Brasil, tá, gente? Como que ela chegou no país, né? Através da escravidão, certo? Nós tivemos aí anos em que essa população era escravizada. E o que era a escravidão? Se vocês já tiveram a oportunidade de estudar sobre isso, né? Navios iam até um ambiente e até o continente africano e traziam pessoas à força para servirem outras pessoas aqui, tá? E diversas partes do mundo, mas eu tô me atendo ao Brasil, ao país, né? Ou seja, um povo se achando melhor do que outro povo, né? Julgando que aquele povo é inferior por algum motivo, né? E que eles estão ali para servi-los. E servi-los sem nenhum tipo. Não era uma relação de trabalho, vocês sabem isso. Não era uma relação de trabalho, era uma relação de escravidão, que é você me serve e eu não te dou nada em troca. E quando a gente fala da escravidão no Brasil, ainda tinha maus tratos, né, envolvidos, né? Eu não sou a melhor pessoa para dar uma aula de escravidão aqui, não sou professora de história. Mas eu tenho certeza que vocês tiveram esse assunto na escola e a internet está aí para a gente pesquisar. O que eu posso dizer é que o que eu penso em relação ao assunto, que foi uma situação muito triste da nossa história, se a gente olhar, é uma coisa que eu me envergonha, estar num mundo em que houve escravidão um dia, tá? Eu já tive a oportunidade de ir a fazendas que tinham escravos, assim, no passado, tá, gente? Eu fui às fazendas há pouco tempo, mas que são fazendas que elas são históricas, né? Então elas mantêm as coisas que é justamente para que a gente consiga entender como que funcionava e ver. E aquilo dói, gente. As senzalas onde as pessoas dormiam amontoadas, o tronco lá onde a gente recebiam castigos. Muito triste essa parte da nossa história, a gente olhar assim, observar. É demais. E aí o que aconteceu? Depois que acabou a escravidão, aqui no Brasil, quando a Lei Áurea foi assinada, e os escravos foram livres, tá? Eles não foram livres e as pessoas abraçaram eles como parte da sociedade. Não, eles foram livres, mas eles continuaram à margem da sociedade. Por quê? Algumas pessoas começaram a dar empregos para eles, para os negros, mas a maioria das pessoas não davam. Teve até uma parte da nossa história aqui no Brasil que trouxeram italianos, né? Lembram na novela Terra Nostra? É dessa parte da história que fala. Trouxeram italianos para trabalhar aqui, que não era para não dar trabalho, muitas vezes para os negros, né? Então, é uma parte assim, se a gente olhar a nível de Brasil, se a gente olhar só para o nosso país, no mundo inteiro foi muito triste, mas se eu observar as relações que a gente tem hoje, que ainda vem disso, tá? É pior ainda. E aí aconteceu que eles não tinham empregos e quando começaram a ter empregos, foram os piores empregos possíveis. E não sei se vocês sabem, mas é daí que surgiu muitas favelas em alguns locais, porque os negros não tinham onde morar, né? Libertou, e aí? Libertou e deu terra? Libertou e deu casa pra essa galera morar? Não, libertou e cada um por si, se virem. Alguns lugares tinham umas contrapartidas, mas uma coisa muito pouca. No geral não foi assim. E aí, como que você faz para uma sociedade que olhou para um grupo, que várias gerações que cresceram olhando para um grupo como se eles fossem a escória, o pior que a sociedade tinha, como que você faz para olhar para essa sociedade e falar assim, olha, agora todo mundo é igual aqui, tá? Como que faz na cabeça das pessoas isso acontecer? Não faz, e é por isso que até hoje a gente tem herança da escravidão, que é muitas pessoas olharem com preconceito para a raça negra, achar que eles merecem os piores postos, que eles não merecem os melhores empregos, que eles estão ali para servir, olhar achando que eles são inferiores. Eu falo eles, mas eu também, olha só, eu sou morena, todos nós temos um pouco da miscigenação, né, que a gente fala, se a gente olhar
Todos nós temos um pouco disso. Eu digo eles porque é claro que quanto mais escura a cor da pele de uma pessoa, maior a possibilidade dela sofrer esse tipo de preconceito racial, tá? Quanto mais como que eu posso dizer aqui? Quanto mais diferente do estereótipo europeu, do padrão europeu de beleza, que é nariz fino, rosto fino, pele branquinha, cabelo liso, tá? Isso tem tudo isso, tá, gente? A gente precisa parar para observar. Quanto mais a pessoa for diferente desse padrão europeu, né, que eles falam, que era o da época, né? A gente foi colonizado por portugueses, né? A gente precisa lembrar disso. Mas a pessoa pode sofrer esse tipo de preconceito, ok? Então, o preconceito racial, ele ocorre quando a gente olha para outra pessoa, tá? Da raça negra, uma pessoa de pele escura, e a gente acha que ela não é digna de alguma coisa, ou ela é pior do que a gente, ou que ela vai fazer alguma coisa errada, tá? Tem muito ligação com isso também, né? Tem muita ligação com isso, de que a pessoa vai fazer alguma coisa errada, de que a pessoa não vale aquilo, de que pode sofrer, que as pessoas não se importam muitas vezes com o sofrimento daquela outra pessoa, né? Acho que eu poderia até passar esse vídeo aqui, mas eu não procurei. Tem um vídeo na internet que eles falam sobre preconceito, que eles falam sobre uma pessoa de pele negra, uma criança de pele negra pedindo ajuda porque se perdeu dos pais, e uma criança de pele branca pedindo ajuda porque se perdeu dos pais. E aí as pessoas ajudaram muito mais a criança de pele branca, né, de pele clara, né? Então é algo que está dentro do nosso país. Como eu falei, o nosso exercício aqui hoje é a reflexão, tá? De quais tipos de preconceito a gente tem. Não é o único tipo de preconceito que existe, mas é algo que está muito forte no nosso país e a gente precisa observar, ok? Então, eu tenho esse tipo de preconceito? E aí, como que funciona? Pensa assim, porque se a gente foi criado de alguma forma com essa herança, né? De uma sociedade que escravizou, de um povo que escravizou um outro povo, existem manifestações que a gente pode, racistas, né, que podem acontecer e às vezes a gente não se dá conta, tá? Então o que a gente precisa é observar o tempo todo se a gente está sendo racista, a gente está sendo preconceituoso em relação a isso, ok? Não vou me aprofundar nesse assunto, porque a aula não é só sobre isso, mas eu acho que vale muito vocês correrem atrás para pesquisarem sobre isso, ok? Outro tipo de preconceito é o preconceito social, também chamado de classicismo. Trata-se de um tipo de preconceito baseado na classe social de uma pessoa. No geral, são vítimas do preconceito social as populações mais pobres. O autor do preconceito social, também chamado de elitista, ou seja, a pessoa que pratica esse preconceito, né, tende a defender seus privilégios e a manifestação das diferenças que opõem as classes sociais. Quer ver um exemplo? Cota de universidades públicas. Muita gente é contra, muita gente é a favor, né? Mas existem cotas sociais lá de quem... Existem também algumas universidades cotas racial, mas como a gente está falando de preconceito social, eu vou falar das cotas sociais. Existem cotas sociais, raciais e sociais, tá? E muita gente é contra isso. Ah, não, que todos somos iguais. Ah, porque todo mundo tem a mesma possibilidade, quando na verdade não tem. Essa é uma realidade. Não existe meritocracia, tá? Não existe essa coisa de que todo mundo pode chegar a algum lugar, tá? Pode chegar? Pode, mas umas pessoas têm mais facilidade e outras têm menos facilidade. O caminho vai ser diferente para ambos. E eu não posso julgar aquela pessoa que talvez não tenha forças para seguir em frente perto de uma outra que teve todos os privilégios do mundo para chegar aonde está. Tá? Então, as pessoas falam, eu sou contra cotas, tá? Porque através das cotas, por exemplo, uma pessoa pobre pode fazer uma faculdade de medicina, né? E aí você fala, não, mas deveria ser por estudo. Só que qual é a igualdade que se tem, quando a gente fala que todo mundo é igual, qual é a igualdade que se tem de uma pessoa que trabalha, que estuda numa escola
às vezes pública ou numa escola que pode até ser particular, mas que não é muito diferente de uma escola particular dos ricos, né, que são milhares de reais uma mensalidade, que ensinam diversas coisas, que a escola hoje, para o mais pobre, não tem como ensinar, não tem possibilidade de financeira mesmo, gente, de dar certos tipos de experiência para as pessoas. Qual é a igualdade que se tem? Aí a gente fala que essas cotas são de faculdades públicas, né? Qual é a igualdade que se tem quando uma pessoa tá lá lutando para ir para a escola todos os dias, porque às vezes tem que trabalhar para ajudar com alguma coisa em casa, vender alguma coisa na hora que não tá na escola, que estuda numa escola que não é... A gente sabe que o ensino público do país, temos que dar graças a Deus que existe, mas a gente sabe que não é dos melhores ensinos, que tem greves, que no governo, né, nas escolas públicas no geral, tem possibilidade de ter falcatruas, de ter desvios, coisas que vão prejudicar os alunos, né, porque a sociedade é corrupta, né, muitas pessoas são. E aí ela não tem aquele ensino bom, e aí ela às vezes precisa trabalhar para completar a renda em casa, enquanto o filho do rico ele tá lá fazendo cursinho para passar naquela faculdade. O filho do rico ele tá fazendo cursinho, o filho do rico ele tem professor particular, o filho do rico ele faz inglês, espanhol, alemão, ele pode fazer porque ele não precisa trabalhar, o pai dele tem dinheiro para dar tudo que tem dentro de casa. Então qual é a igualdade de uma pessoa que teve todas as possibilidades na vida desde que nasceu, nunca precisou trabalhar, nunca precisou limpar a casa, nunca precisou fazer uma comida, nunca precisou levantar um dedo para nada, só tá ali para estudar, só tá ali pra se empenhar porque ele quer ser um dia na vida? Qual a igualdade que essa pessoa tem com uma outra que nasce, que não tem condições nutricionais iguais, porque não vai comer as melhores comidas, vai comer o que tem naquele dia, tá? Vocês acham que isso não faz diferença? Mas a nutrição faz muita diferença na nossa vida, tá? Em relação à força, em relação a crescimento, em relação a desenvolvimento cognitivo, tá? Então, qual é a igualdade que tem uma pessoa que não teve nada disso, que teve uma alimentação ruim, uma escola ruim, que teve que trabalhar para ajudar dentro de casa desde cedo? Qual é a igualdade que essa pessoa tem ao concorrer com a outra que nunca precisou lavar um copo, que nunca precisou levantar um dedo para fazer nada dentro de casa e está se dedicando apenas a estudar, aos cursinhos, tá? E ainda usufruindo das coisas boas da vida enquanto faz isso, tá? Sabe qual é a igualdade que tem aqui? Nenhuma. Nenhuma. Então esse é um dos argumentos que, quando a gente fala assim, que os autores do preconceito social, a elite, né, tende a defender os seus privilégios, é justamente isso. Eles falam que todo mundo é igual, quando na verdade eles são os primeiros, falo eles porque eu sou tão pobre, eu acredito que vocês também, que estão aqui assistindo, né? Mas rico, gente, pra ser rico não é ganhar, sei lá, 5, 10 mil reais, não. É muito mais do que isso, tá? Então nem vamos entrar nessa discussão. Mas qual é a igualdade que você tem nisso daí? Nenhuma, gente. É injusto pra caramba, tá? Então, pode existir alguém que vai chegar a um lugar, alguém que era muito pobre, que vai ficar muito rico? Pode, mas é quantos por cento? Quantas pessoas você conhece em relação a isso? Talvez você conheça um ou dois que você viu na mídia, mas do seu meio, tá? Tinha uma música do... Eu não lembro o nome da banda, acho que era As Meninas, que fala, era bom, xibom, xibom, bombom. Não sei se acho que vocês não, a idade de vocês não permite isso. Acho que vocês estavam nascendo quando essa música ficou famosa. E ela fala assim: e o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce, porque o pobre tá ali todo dia trabalhando para ter o que comer, para se manter, tá? Enquanto o rico ele tá usufruindo de tudo isso. Tá? Então, quando a gente fala de preconceito social, não se trata só dessa discussão que eu estou tendo aqui com vocês. Se trata desse olhar e de atitudes de pessoas que estão acima contra pessoas que estão abaixo, tá? Numa escala social, numa escala de classes mesmo, tá? De quem tem mais e quem tem menos, tá? Isso quer dizer que eu, pobre, não possa praticar preconceito social? Posso, porque sempre vai ter alguém mais pobre, tá? E pode ser que, porque hoje em dia isso acontece muito aqui no Brasil, né? As pessoas têm um pouquinho, elas se acham já melhores do que as outras, acham que são melhores, que fizeram mais ou que foram correram mais atrás do que a outra, quando na verdade isso não acontece, tá? Então, o autor do preconceito social, independente da camada que ele esteja,
Ele sempre vai defender os seus privilégios e a manifestação e a manutenção das diferenças que opõem as classes sociais, tá? Ele vai dizer que não, somos todos iguais, todos temos os mesmos direitos, todo mundo pode chegar a algum lugar, mas eles vão ser primeiros a ser contra cotas, a ser contra programas do governo para ajudar as minorias, para ajudar os mais pobres, tá? Às vezes a se alimentar, tá? Então, justamente porque é isso, para fazer essa manutenção, para que ele continue nesse lugar e o pobre continue nesse lugar, ok? Isso é um preconceito social que a gente fala. E tem as manifestações menores também desse tipo. A gente vai conversar sobre discriminação, mas tem as manifestações menores. Se você for num shopping, muito aqui no Rio, tem uns shoppings que é só com loja pra gente que tem dinheiro. Então o pobre nem vai nesse shopping, porque lá ele não tem condições nem de comer. Não é um shopping que tem um McDonald's, que tem, sei lá. Não tô falando nem do pobre, não, porque o pobre nem condições do McDonald's vai ter de comer. Mas porque existem pessoas às vezes que têm uma capacidade financeira, às vezes para comprar uma roupinha numa loja de departamento, para fazer um lanche. Mas existem uns shoppings aqui no Rio de Janeiro que eu, por exemplo, não tenho o que fazer lá, tá? O estacionamento é caro, os lugares para comer você vai para gastar, sei lá, R$ 400 para cima numa conta. As lojas é só roupa de 2, de 5 mil reais, tá? E até contar uma coisa engraçada, que uma vez eu fui no shopping que nem é tão de elite assim. Tinha um filme que eu queria assistir com meu marido e só tava passando nesse shopping, no cinema desse shopping. E aí eu fui. E aí tinha uma loja que eu sempre via no Instagram. Não vou nem falar o nome da loja aqui, mas eu sempre via no Instagram as blogueiras fazendo propaganda dessa loja. E eu vi que tinha uma loja dessa. Eu nunca tinha visto, porque é uma loja que tem mais em São Paulo. E tinha aberto aqui no Rio. E eu, ai, que legal, olha lá. Falei pro meu marido, olha lá a loja tal que eu sempre vejo. Vamos ali na vitrine pra eu dar uma olhada. Gente, quando eu cheguei na vitrine, tinha um conjunto de jaqueta e de calça. Uma peça de roupa custava R$ 7.000. A calça custava 7.500, sei lá, e a jaqueta custava 7.300. Aí eu olhei pro meu marido e falei, nossa, a gente é muito pobre mesmo, hein? Porque quanto tempo que a gente leva pra juntar R$ 15.000? Pra juntar, tá, gente? Estamos aqui vivendo nossa vida, trabalhamos, pagamos nossas contas. Quanto tempo? Pensa aí, quanto tempo que você leva pra juntar R$ 15.000? Né? Enquanto tem pessoas que podem ir lá e passar o cartão do débito e levar aquela roupa e usar aquele dia e nunca mais usar depois. Usar só pra ir num lugar. Não quero mais usar essa roupa, não gostei. Né? E aí que a gente se dá conta. E aí, tô falando de ser pobre e de ser rico, que eu nem sei como é ser. Mas existem lugares em que a manifestação desse preconceito social vai ser, você entra nesse lugar, as pessoas que trabalham nesse lugar já vão saber que você é pobre. Então é aquele segurança da loja que fica te olhando, né? Para saber se você vai comprar ou não, para saber o que você está fazendo ali, porque você não se comporta, você não parece nem se comporta com as pessoas que frequentam aquele lugar, que tem como comprar ali. Aí você vai falar, Tati, mas não existe o preconceito do pobre contra rico, pobre que não gosta de rico e tudo mais? É o que parece, gente, mas na verdade isso não existe, não. É muito... Se existir um preconceito, alguém que tenha preconceito contra rico, é muito pouco, tá? É uma coisa muito ínfima. É a mesma coisa de preconceito contra a raça branca, sabe? Que o pessoal chama de racismo reverso. Não pode existir uma pessoa que tenha ódio de brancos? Pode, mas é uma em, sei lá, em 10 milhões, sabe? Então não é uma coisa nem que vale ser discutida, né? E por isso que o preconceito social é chamado de classicismo, né? Então é um preconceito com base na classe daquela pessoa, tá? E que geralmente, as vítimas vão ser os mais pobres, ok? Falando de um outro tipo de preconceito, o preconceito cultural. É o preconceito contra pessoas em virtude de sua identidade cultural, o que envolve sua nacionalidade, tradições, crenças, costumes, hábitos. Tá? A antropologia dá o nome de etnocentrismo à atitude de considerar a sua própria cultura superior à de outra pessoa. Historicamente, o etnocentrismo pode ser visto na postura
das nações colonialistas, que se julgavam civilizadas, em relação às nações colonizadas, ditas primitivas ou selvagens. A gente fala que a gente foi colonizado, nós fomos, né? Não é a gente fala, nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Mas o que aconteceu aqui no Brasil? Vamos pensar aqui um pouquinho. O que aconteceu aqui no Brasil? Gente, não é um juízo de valor assim de que foi certo, foi errado, é pra ser, não é pra ser, não era pra ter sido. Não é isso que eu quero discutir aqui com vocês. Mas o que aconteceu aqui no Brasil? Os portugueses chegaram aqui e quem morava aqui? Era uma terra vazia que eles acharam e aí eles falaram, é nossa essa terra aqui? Não era uma terra vazia, né? Era uma terra que já morava gente aqui. Quem morava aqui? Os índios, né? Então os portugueses chegaram aqui e falaram aqui, não, essa sociedade não vive como a gente vive. Eles não falam como a gente fala. Eles não agem como a gente age, né? Então, vamos ensiná-los como nós, portugueses, europeus, somos a melhor população do mundo, somos os certos, somos os melhores, somos os civilizados. Vamos pegar essa galera aqui e transformar no que a gente é, né? Vamos pegar o nosso conhecimento e vamos jogar nessa galera aqui e vamos moldá-los e transformá-los para eles serem o que nós somos, né? Por quê? Quem eram os índios na visão deles? Os primitivos, os selvagens, né? Que viviam ali sem roupa. Não, certo é viver de roupa, né? Não, tem que ter roupa, tem que comer de talher, tem que não sei o quê. Então a gente fala desse preconceito cultural é quando hoje, tá trazendo para o dia de hoje, as pessoas olham para uma outra cultura e acham a sua superior e acham a sua melhor, tá? A gente, aqui no Brasil, a gente pratica muito esse preconceito, tá? Quando a gente fala dos índios ainda, né? A causa dos índios é algo que a gente precisa pensar muito, porque não tô querendo dizer que tem índio que tá certo, que tem índio que tá errado, né? Mas tem gente que é contra a preservação da terra dos índios. Aí se você pensar, peraí, mas era tudo deles, né? É uma coisa que vale a reflexão, ok? Algumas coisas eu tô dando aqui, que eu tô falando aqui, é muito da minha visão, tá? De preconceito, ok? Mas vale a análise e a reflexão de vocês em relação a isso. E o preconceito cultural, ele é muito... Na nossa sociedade aqui, no Brasil, ele tá muito presente em relação a isso, tá? Existem pessoas em relação porque a cultura bem diferente que a gente vive aqui são os índios, né? O resto é tudo muito parecido. O mundo hoje está globalizado, né? Você viaja para um outro país, você vai ter uma diferença de cultura aqui, uma diferença de cultura ali, mas você vai ter shopping, você vai ter avenida, você vai ter restaurante, você vai ter uma série de coisas iguais, né? Igual quando eu fui a Buenos Aires, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Parece São Paulo, entendeu? Gastei meu dinheiro, o negócio parece São Paulo. Que tá errado? Não! Mas é porque o mundo tá globalizado, tá? Você vai, sei lá, pra Nova York, as ruas são iguais, os restaurantes são iguais. As pessoas vão falar uma língua diferente, talvez a moda seja um pouco diferente, mas o mundo é globalizado hoje em dia, é tudo muito parecido. O preconceito cultural acontece muito quando a gente se choca com algo muito diferente. Talvez se você for um país como o Peru, como a Venezuela, né? Que tem essa carga cultural bem grande, Cuba, né? Vai sentir uma diferença maior e talvez ter esse olhar de se achar melhor, tá? E achar que a forma que você vive, a forma que você pensa, a forma como você age, como você lida com as coisas é melhor do que a da outra pessoa, ok? Ou achar que a dela é pior, ou achar que a dela é errada de alguma forma. Nisso consiste o preconceito cultural. E tem a parte da xenofobia, tá? Que é uma prática discriminatória, né? Associada ao preconceito cultural, que é a xenofobia, que é a aversão a estrangeiros, tá? A xenofobia, ela é a manifestação, né, do preconceito cultural, né? Indivíduos que praticam atos de intolerância contra pessoas que não pertencem à sua comunidade, sejam elas estrangeiras ou de outras regiões do mesmo país. Tá? São considerados xenófobos. A gente vai falar de discriminação na próxima aula, mas esse daí já é um exemplo. Existem pessoas do sul que têm preconceito com pessoas do nordeste ou do norte, né? E que consiste esse preconceito? É achar que eu não quero nem falar
Pra não dar ideia, entendeu? Mas como que eu posso dar um exemplo aqui? Acho que tem gente que zomba da forma de falar das pessoas de outros locais, das comidas, da forma como eles vivem, da forma como que se chamam algumas coisas, da forma que os grupos vivem, que as pessoas agem, tá? Que acham que é pior, que acham que aquelas pessoas são piores, tá? Por agirem ou falarem de uma determinada forma, tá? Isso é xenofobia. Aqui no Brasil a gente vê muito contra o pessoal do Nordeste, né? Do Norte também. Enfim, tem muito disso, tá? Eu vejo assim aqui no Brasil, eu não sei, vocês podem enxergar de uma outra forma, estarem pensando em outras coisas, né? Existem cidades também que tem reserva indígena, e aí tem esse preconceito em relação a isso. Enfim, é algo para nossa reflexão, né? Se por um acaso a gente pratica, a gente realiza, a gente tem esse preconceito cultural, né? Às vezes pode estar disfarçado de brincadeira, mas ele pode existir, tá? De alguma forma eu me sinto melhor que uma pessoa que mora no lugar X, Y e Z. Nós aqui no Brasil sofremos muito isso, né? A gente é que preconceito é aquele negócio, a gente sofre preconceito e a gente pratica o preconceito, né? É todo mundo em construção. A gente precisa analisar o que a gente pode melhorar como pessoas, né? Como pessoa, como indivíduo. Eu tento fazer sempre essa reflexão, né? Não estou dizendo que tudo que eu acho é certo, mas eu posso dizer que eu acho que eu já consegui dar uma melhorada de um tempo pra cá, né? Essa reflexão que eu peço que você faça é o que eu posso melhorar, o que eu tô fazendo que seja errado, tá? Por quê? Porque ninguém é melhor do que ninguém, né, gente? É todo mundo ser humano. Somos pessoas. Pessoas, o que é um princípio universal? Respeito. Pessoas merecem respeito, independente da onde elas moram, de quanto dinheiro elas têm, da cor da sua pele. A gente precisa respeitar e olhar o outro com respeito, né? E isso não tem que ser só um exercício de prática, mas tem que ser um exercício de reflexão mesmo. Por que eu me acho melhor do que essa outra pessoa, do que esse outro grupo, né? Do que essa outra sociedade, do que esse outro país, do que esse outro estado? Por que eu me acho melhor? É um exercício de reflexão, né? E da gente se julgar e falar, nossa, eu tô errado, eu preciso mudar. Eu preciso começar a agir de forma diferente. Vai ser bom pra mim, né? E vai ser bom pro todo. E vai ser bom pro todo também. Quando a gente olha, a gente falou de diversidade na última aula, né? De a gente aprender a lidar com as diferenças, né? Então, se eu olho pro outro, o outro é diferente de mim, e eu aprendo a lidar, eu aprendo a respeitar, a compreender e tudo mais, nessa escala mais baixa do que de gostos, de que a pessoa gosta de jogar futebol, eu jogo vôlei, a escala mais alta, que é a sociedade que é diferente que ela vive, a forma que ela fala, a cor da sua pele. Se eu consigo tratar todos com respeito, né, isso vai ser bom pra mim, né, porque isso volta pra gente também como respeito, e isso vai ser bom pra sociedade, porque eu influencio as pessoas à minha volta, né? Eu tenho um filho, eu vou dar uma criação para esse filho. A criação é muito mais de como a gente age do que a gente fala. Tem muito isso. Então, ainda vou falar sobre outros tipos de preconceito, mas já cabe o convite aí, reflexão, tá? Preconceito linguístico tá muito ligado à xenofobia, tá, gente? É um tipo de preconceito cultural, já que ele se baseia num elemento central em todas as culturas, o idioma. No Brasil, nota-se a existência de preconceito linguístico contra pessoas de determinada região do país, por exemplo, os nordestinos, ou de um bairro, por exemplo, as populações periféricas. Os grupos que praticam preconceito linguístico partem da premissa do que seu jeito de falar é mais adequado e mais correto, e, portanto, superior. E aí a gente tem uma discussão muito grande quando a gente fala de preconceito linguístico, porque aqui, no Rio de Janeiro, onde eu vivo, nós temos favelas, né? Lá mais para eu moro do outro lado da ponte Rio-Niterói, porque aqui vocês não conhecem, mas o Rio de Janeiro, você tem o Rio de Janeiro e você tem a ponte Rio-Niterói no estado, né, que tem a Baía de Guanabara, e aí tem a cidade que é do outro lado da ponte, mas fazem parte da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então a cidade onde eu moro faz parte da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. São as cidades mais próximas à capital.
daqui da minha casa, sem trânsito, eu faço 40 minutos até a cidade do Rio, tá? 50 minutos, com calma, né? 50 minutos. De 40 minutos a 1 hora. Vai depender do trânsito, vai depender da velocidade do carro e tudo mais. Mas eu saio daqui, pego uma estrada, chama-se BR, depois eu pego a ponte Rio-Niterói e eu tô na cidade do Rio, que é a capital. Então tem essa região metropolitana, né? Então aqui, a gente não tem... As favelas estão mais pro Rio. Aqui nas minhas cidades eu tenho algumas favelas também. Mas poucas, mas as grandes, assim, estão lá para a cidade do Rio. E o que a gente observa nessa cultura, assim, do Rio de Janeiro, é que você tem as pessoas, em relação ao preconceito linguístico, tá? Que falam um português com sotaque carioca, né, que fala, né? Não sei se vocês veem diferença no meu sotaque, tem gente que diz que eu tenho muito sotaque. Sotaque fluminense, né, que carioca é da cidade do Rio, eu moro no estado. E você tem também a população que é periférica, né? Que vive na periferia, que vive nas favelas, mas que eles têm uma linguagem diferente da gente. Eles não falam as palavras como a gente fala, tem muita gíria, que é aquela linguagem daquele meio deles, né? E quando a gente fala de preconceito linguístico, é eu me achar melhor, porque talvez eu fale o português correto, mas eu me achar melhor do que essas pessoas, ou eu tratar essas pessoas de uma forma diferente, por conta da forma como ela fala, do jeito que ela fala, porque eu vou achar o meu jeito mais adequado de falar, ok? Não sei se vocês têm exemplos aí na cidade onde vocês moram em relação a isso, tá? De dentro de um mesmo estado ou dentro de uma mesma cidade você ter populações que falam diferente da outra, né? E que existe um preconceito porque são os mais pobres, porque aí vai encadeando vários preconceitos juntos aí, né? Não sei se vocês têm, mas fica aí para conhecimento. E tem o preconceito religioso também, tá? O preconceito religioso é uma atitude de desrespeito e intolerância em relação aos adeptos de uma religião. Esse tipo de preconceito geralmente tem origem no desconhecimento ou em visões estereotipadas sobre um determinado sistema de crenças. A história está repleta de casos de violências decorrentes do preconceito religioso. Tá? Você tem uma religião, você acha a sua religião certa e todas as outras são erradas. E não basta só pensar isso, porque se você tem uma religião, é claro que você acha que ela é a certa, é claro que você segue ela e tá tudo bem. Tá? A questão é você achar que o outro não é digno de respeito ou não é digno de igualdade ou de algum valor ou de algum princípio ou algum valor que você tenha, que achar que o outro não seja digno por conta dele seguir determinada religião, ok? É nisso que consiste um preconceito religioso, tá? Você olhar e achar aquela pessoa pior do que você. Não é porque você acha que o seu é o certo. O certo é o básico, é o óbvio, senão você não seguiria. Se você não achasse que aquilo que você segue é certo, você não seguiria, né? Mas o que consiste o preconceito é você não só achar que o outro é completamente errado e indigno do seu respeito, tá bom? Fica nisso daí. E depois do preconceito religioso, a gente pode falar do preconceito sexual e de gênero, né? Que foi até um dos exemplos que eu dei lá no início da aula. Trata-se do preconceito contra pessoas em virtude do seu sexo e gênero. Há diversos tipos de preconceito sexual e de gênero. O preconceito contra mulheres é um exemplo de preconceito sexual. Tá? A gente falou do preconceito de pessoas que acham, homens que acham que as mulheres, e muitas mulheres que acham que as mulheres não são dignas, né, de algum tipo de respeito, tratam diferente e tudo mais. A gente tem umas culturas que fazem isso, né, de forma errada, né, de outros países, né, que a mulher está num lugar diferente, pior do que o homem, que eles acham, né, abaixo do homem, né, não é nem um papel diferente, é um papel de servidão mesmo, né? E hoje isso está na nossa sociedade até hoje, né? Essa questão das pessoas acharem que a mulher não dirige bem, que a mulher não pilota bem, que se a mulher não vai fazer aquilo direito, isso tem muito, né? Porque você é mulher, você não vai entender. Isso é um tipo de preconceito, né? Quando se trata nisso, já vai para a parte da discriminação, né? Mas se você pensar
Se você já está num lugar e você acha que a mulher não é digna de fazer alguma coisa tão bem quanto o homem, já é um tipo de preconceito, né? E também tem um preconceito voltado contra a população LGBTQIA+, lésbica, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queers, sei lá, intersexuais, assexuais e outras formas existentes de sexualidade de gênero. Que eu vou confessar pra vocês que eu não domino esse assunto, tá? O que eu sei é que existem pessoas diferentes da gente, que têm preferências diferentes da gente, que querem viver de uma forma diferente da gente. E nos cabe respeitar, tá, gente? Nos cabe respeitar. Eu acho que a lição dessa aula e a reflexão que eu estou propondo vocês a fazerem é, primeiro, vocês olharem que tipo de preconceito vocês podem ter, tá? Baseado em que esses preconceitos existem e por que vocês se acham melhor do que pessoa que é X ou Y ou Z, tá? E por que essas pessoas não merecem o seu respeito, ok? Se a gente está caminhando para uma sociedade que a gente quer que seja bom para todo mundo, justa para todo mundo, que todo mundo viva bem, a gente precisa entender que o não é muitas vezes concordar, tá, gente? Acho que eu nem sei, honestamente, eu nem sei qual é a melhor forma de abordar isso com vocês, sem talvez não cair em algum erro de abordagem, tá? Talvez eu tenha caído em algum erro de abordagem quando eu falei lá do racismo, da escravidão no país, um erro histórico, tá? A gente não sabe tudo. E a gente tem nossa visão de mundo, eu tenho minha visão de mundo, vocês têm a de vocês. Mas o que eu sei é que todo mundo merece respeito. E o que eu sei também é que eu não tenho nada com a vida de ninguém, com a forma que as pessoas escolheram viver as suas vidas, tá? Eu sigo as leis do meu país, então se uma coisa é contra a lei, eu não vou fazer, né? A gente vai falar de discriminação e de violência também, né? Porque muitos grupos aqui sofrem de violência por conta do preconceito, da discriminação, né? Não só os LGBTIQA+, né? Que são as pessoas que têm uma sexualidade, uma forma de viver sua sexualidade de forma diferente, e eu nem sei se esse é o termo correto de falar, mas pessoas que optam por algo diferente do que o que a gente está acostumado, né, dentro da nossa sociedade, eu sei que essas pessoas merecem respeito, eu sei que eu não tenho nada com a vida delas, eu sei que eu preciso respeitar e ensinar meu filho a respeitar, né? Eu sei que eu preciso dar uma educação a ele, é claro que eu vou dar uma educação a ele parecida com a que eu tenho, com o que eu acredito, com o que eu vivo, mas eu não tenho nada com a vida de ninguém. Me cabe, como participante de uma sociedade, né? Como pessoa que convive com pessoas diferentes, no meu meio pessoal e no meu meio profissional, me cabe respeitar a todos, tá? Me cabe saber conviver com todos. Me cabe não questionar o que as pessoas fazem nas suas vidas. E é isso que a gente precisa compreender quando a gente fala de preconceito, tá? Qual que a gente tem, se ele pode se manifestar de alguma forma e virar uma discriminação, tá? E o que eu posso fazer em relação a isso. A gente vai assistir um vídeo agora que fala do preconceito na escola, e aí a gente tem alguns grupos, né, diferentes ali, e como esses grupos sofrem preconceito. E eles vão falar da visão deles. É um vídeo que fala sobre combater o preconceito na escola. Não é o objetivo da nossa aula, a gente não está falando sobre preconceito na escola, mas eu achei bem interessante a abordagem desse vídeo, e a gente vê que independente de serem diferentes da gente, né, porque você pode ser igual a um grupo, mas você vai ser diferente de outro grupo, tá? Quando a gente fala de preconceito, é nisso que consiste, tá? Eu posso ser uma pessoa preconceituosa, talvez eu possa ser uma pessoa racista, e sofrer preconceito por ser mulher. Olha só, a gente está praticando preconceito e sofrendo preconceito. Então, não é ruim essa relação, né? Então, o ideal é que ninguém seja preconceituoso com ninguém, ninguém discrimine ninguém, tá? E esse vídeo, ele dá essa visão porque a gente consegue observar, são pessoas, são humanos. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Por que eu vou fazer
Ou por que eu vou apoiar que isso seja feito com uma outra pessoa, se eu também não gostaria que fizessem comigo? Ok? Tá? Então, vamos assistir esse vídeo e no final eu volto aqui para terminar a nossa aula. Sim, já fui vítima de racismo no meu ambiente de trabalho. Eu já sofri preconceito. Em geral, todo trans sofre um preconceito velado. Tipo, eu respeito. No fundo, a gente vai cansando de os olhares. Causa muita indignação. De uma questão cultural. Em uma ocasião, uma professora me chamou de Capitão do Mato. Indiretamente na questão de olhares, de erros de pronome. Porque o Capitão do Mato, historicamente, é uma pessoa que estava amando da Casa Grande para caçar as pessoas que estavam lutando por liberdade. De uma menina da minha sala, que ela fala que pela culpa dos venezuelanos é que não tem trabalho no Brasil, é que o Brasil está ruim, e ela especifica os venezuelanos, tipo, ela está me ofendendo. Eu tinha bastante dificuldade de ir ao banheiro da escola, porque não era uma escola tão acessível assim. Tipo, não presto atenção, mas de vez em quando eu fico chorando o dia todo pela saudade de que eu tenho lá e me lembrar das coisas que ela me faça. Não, é muito bom. Infelizmente, às vezes a gente tem que procurar entender, por mais difícil que seja. Hoje em dia não me incomoda tanto os olhares que eu recebo. Um tempo atrás me incomodava muito mais. No fundo, a gente vai cansando de lutar o tempo todo e aí a gente vai deixando. Não sei, porque as pessoas te veem diferente. Tipo, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 olhos, você tem 2 braços, você tem 2 olhos. Então, tipo, às vezes eu fico... O que tá rolando, gente? Pelo amor de Deus, tipo, eu sou normal. Nasci em outro país e pronto. Para mim, preconceito é uma espécie de medo do outro, do diferente. Tem a questão da formação da pessoa, da família, como a sociedade brasileira se configurou. O negro sempre teve lugares do subalterno, da empregada, do faxineiro, do segurança. E causa estranhamento quando você vê um negro em outro lugar que de repente dá a ideia da pessoa que esse não é o lugar do negro. Eu acho que hoje a escola é mais diversa do que ela já foi. Eu tive professores que já tinham debatido o tema com os alunos antes. E a escola sempre foi muito aberta, discutiu esses temas. Na minha adolescência, eu não via tantos professores negros. Acho que eu conheci um professor negro. O passo está sendo dado, assim, aos poucos, mas está sendo dado. Valorizem seus professores, porque os professores são nossos segundos pais. Porque o professor é uma referência. Criança, adolescente tem informação, então ele precisa ter, né, entender essas questões, até para também se aceitar enquanto sujeito, enquanto negro, ou pardo, ou branco, ou homossexual, enfim. O que eu tenho a dizer para as escolas é que façam dessa vivência a melhor possível, faça a gente aprender e que não reprima e que não exclua, que façam eles se sentirem livres, que a escola é para você se sentir livre, é onde você pode ser o que você quiser. Tua cidade inquieta, mata de amor e frio, seja com valor arrepio, e nunca pra olhar, e eu não paro de cantar, até você me procurar, pra me dizer que até gostou. E aí, gostaram? É isso, gente. Somos seres diversos. Somos pessoas diferentes. E na nossa caminhada vamos encontrar com pessoas que talvez sejam mais diferentes do que o que a gente está acostumado a lidar. Nos cabe respeitar. Nos cabe refletir. Ver o que a gente pensa sobre determinado assunto. Por que a gente pensa daquela forma. Tá? E não achar que a gente precisa acabar com as discussões,
que as discussões são erradas. As discussões nos ajudam a encontrar caminhos que vão fazer a nossa sociedade melhor, tá? A base sempre que seja a base sempre o respeito. Me dói quando a menininha venezuelana, né? Acho que quando ela fala assim, por que eles me tratam diferente? Todos temos 2 braços, 2 olhos, um nariz. O que ela quis dizer? Eles somos todos humanos. Somos todos iguais. Por que as pessoas se acham melhor do que eu? Só porque eu nasci num país diferente, né? Então, é sobre isso. Fiquem refletindo aí sobre o que a gente conversou, sobre o que vocês assistiram. Na próxima aula a gente vai falar de discriminação e de mais algumas outras coisas, né? Mas todas as discussões aqui que a gente levanta aqui é em relação a gente viver melhor em sociedade, em ser bom para todo mundo e assim a gente formar esse mundo melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um pouquinho mais longa do que as outras, mas tá tudo bem. Compensação, o exercício é só refletir, prometam pra mim. Vamos refletir, ok? Até a próxima aula.